Olá, tem um tema muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é sobre energia para o trabalho. Eu acho que esse tema é um tema comum, tanto para o empreendedor como para o empresário, mas também hoje, principalmente em período de pandemia, para todo o nosso time, porque a energia é o que nos movimenta, é o que nos dá ação, é o que faz com que a gente busque os nossos resultados. E a gente vem percebendo, né, nos últimos tempos, que a energia vem faltando. Na maior parte das vezes, as pessoas têm se queixado muito, né, de estarem se sentindo cansadas, de estarem se sentindo estressadas, desanimadas, desmotivadas. E isso impacta diretamente qualquer negócio. Muitos negócios estão então sofrendo por um time com falta de engajamento, mas na verdade essa falta de engajamento é por conta da falta de energia. E não é só do time, é também do empresário, do empreendedor, que vem sendo massacrado por tantos desafios e por tantas mudanças. E mudança é algo que consome mais energia, porque a gente tem que sair do nosso lugar de origem, a gente tem que demanda, né, um pensamento estratégico junto com um pensamento operacional para que a gente possa se recolocar numa nova posição. E todo esse cenário faz com que nós nos cansamos mais sem tempo para descansar, sem tempo para parar, para pensar, para se replanejar, o que torna a situação ainda muito mais difícil. Então, pensando em energia para o trabalho, que basicamente é a fonte que gera riqueza para qualquer empresa, para qualquer negócio, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 pontos que para mim foi muito importante durante esse período. Meu nome é Ícaro Barbosa, eu sou consultor empresarial, também sou empreendedor e por isso tive que viver na pele, tive que sentir de verdade a dificuldade de manter a energia, principalmente durante um longo período de mudanças e de situações que estavam fora do meu controle. São 3 os elementos que eu descobri que fazem parte dessa manutenção da energia. Claro que pode ter outros para você, para cada pessoa pode ter um, mas esses 3 são comuns. E o primeiro deles, talvez, seja um elemento que esteja mais próximo ainda daquilo que a gente pode gerenciar, que é o sentido. Eu vou chamar esses 3 elementos da energia como os 3 S's, né, que geram essa energia produtiva para que a gente possa então gerar resultados, gerar riqueza, né, se movimentar de uma forma com que a gente consiga produzir. Sentido é o primeiro deles, e sentido tem a ver com visão de futuro, tem a ver com direção, ou seja, qual é o sentido, né? Qual é a direção do nosso negócio, ou do nosso time, ou a nossa própria direção, qual que é o nosso sentido. Esse sentido ele nos orienta. Existem ferramentas dentro da administração que nos ajuda a conseguir racionalmente intercalar passos que nos norteiam durante o processo da execução de qualquer objetivo. O roadmap é uma dessas ferramentas. Eu tenho um post, inclusive, no LinkedIn que explica como essa ferramenta funciona, mas basicamente tem a ver com você conseguir visualizar lá na frente o que é que você quer, aonde você quer chegar, né? E junto com esse novo objetivo, já que ele vai demandar energia de mudança, ele vai demandar energia para a mudança, ele vai demandar energia para que a gente consiga construir, né, esse caminho. É importante também que a gente consiga entender exatamente quais são os ganhos que a gente vai ter por empreender essa aventura, essa trilha, esse caminho. Esses ganhos, quando eles são antes pensados, quando a gente consegue de verdade entender quais são os benefícios, e esses benefícios são superiores aos que a gente tem hoje, a nossa viagem, a nossa excursão, a nossa aventura por meio do empreendedorismo e a nossa canalização de energia tende a ser muito maior. Por isso que a falta de energia sempre tem como sintoma essa falta de sentido. Ou seja, eu olhar e falar, bom,
eu tô fazendo e eu não sei exatamente para onde eu tô indo. Durante um tempo, principalmente em situações de extrema dificuldade, é possível a gente operar nesse sistema, porque a gente está pensando no presente, e o presente é sobrevivência. Então, durante um tempo, quando a gente não tem muito sentido, senso de direção, quando a nossa visão está curta, ou seja, eu preciso garantir o hoje, a minha sobrevivência, a sobrevivência do meu negócio, do meu emprego, eu até consigo operar. Mas assim que eu estabeleço um primeiro nível de segurança, a falta de sentido, que é a falta de referência, faz com que a gente se sinta perdido. E perdidos a gente não produz, não gera resultado, desperdiça tempo, desperdiça recursos, e é por isso que eu quero convidar você a pensar nesse momento, independente do que está acontecendo externamente, principalmente independente daquilo que a gente não pode controlar, dentro dos recursos que a gente tem, para onde você está indo, o que você de fato quer gerar, alcançar, que resultado você quer entregar, como empresário, como empreendedor, como líder ou fazendo parte de uma equipe, porque é fazendo parte dela, se você está nesse lugar, que você vai conquistar os seus próximos objetivos. Esse é o primeiro ponto. Tendo um objetivo claro. E algumas pessoas falam, bom, mas tudo vem mudando tão rápido, né? Tudo está acontecendo, a gente não tem controle de muitas coisas. De quanto tempo tem que ser esse objetivo? Aí vai variar de pessoa para pessoa. O importante é que você tenha um objetivo que você consiga avistar. Se ele é de 6 meses, se ele é de 1 ano, se ele é de 2 anos, o importante é que você tenha um objetivo que você consiga avistar dentro dos seus recursos atuais. E isso vai fazer com que você possa estar atento no caminho, para não perder oportunidades, para conseguir, falar sobre o seu objetivo, sobre aquilo que é necessário que você ainda não tem para conseguir realizar. Então, a partir disso, você vai descobrindo formas, recursos e vai aproveitando as oportunidades desse caminho. Conseguimos entender até esse momento que sentido faz toda a diferença quando a gente está pensando num objetivo, quando a gente está pensando em ser produtivo e quando a gente quer realizar e alcançar um resultado. O segundo elemento, a partir desse momento que a gente tem um destino, que a gente tem um objetivo claro na nossa mente e que a gente conseguiu avaliar que recursos nós já temos e quais recursos nós não temos para alcançar esse objetivo, é a gente buscar um elemento mais subjetivo, que tem a ver com o segundo S, que é significado. Significado ele é pessoal, ele é uma realidade pessoal e intransferível. Aquilo que representa para cada pessoa a realização do seu objetivo. Para cada um, o mesmo fato vai ter um sentido diferente, um significado diferente, que realiza, e que corresponde a necessidades internas. Seja ela uma necessidade de segurança, de prestígio, uma necessidade social, uma necessidade de mais liberdade para poder atuar ou para poder ir e vir, uma necessidade de realização. A gente não sabe que tipo de realização cada pessoa tem, mas é importante, e a gente sabe que quando a pessoa, eu, você, o empresário, um negócio perde o seu significado, ou seja, o seu propósito, aquilo que de fato ele quer gerar de impacto, desde a sociedade, daquelas pessoas que fazem parte daquele movimento e também para a sua própria vida, a energia nesse momento ela cai. A gente perde energia nesse momento. E conforme a gente vai se reconectando com esse propósito pessoal, conforme as pessoas que fazem parte de um empreendimento vão descobrindo como o propósito pessoal delas está alinhado com o propósito daquele empreendimento,
como os resultados que ela quer para ela estão alinhados com os resultados que o empreendimento em que elas estão trabalhando podem gerar e corresponder para elas, é nesse momento que a energia ela tende a ficar mais forte e a disposição para trabalhar, para fazer, para realizar, ela tende a ser mais imediata. É o que a gente chama de incitabilidade, né? A pessoa está predisposta, ela consegue, né, levantar e fazer aquilo que precisa ser feito, muitas vezes, independente de ser aquilo que ela mais gosta ou menos gosta. Até porque para qualquer empreendimento, nós vamos ter que assumir responsabilidades dentro de um papel que está cercado da utilização de competências que são mais naturais e que a gente tem uma predisposição para conseguir gerar e produzir, e também a gente tem dentro de cada contexto, da realização de cada objetivo, né, algumas situações que nós não estamos tão prontos ainda, então vai exigir mais esforço. Mas se eu tenho sentido e se eu tenho um significado, nesse momento eu consigo empreender esse esforço extra para poder entregar aquilo que é necessário. E aí a gente completa então o nosso segundo S, que tem a ver com o significado que cada pessoa precisa buscar. Não transforme isso numa coisa muito etérea, transforme isso numa coisa muito prática, né? Ou seja, para mim, quanto mais prático for esse significado, ele é interno, mas quando eu consigo visualizar, né, o significado se manifestando nas mudanças concretas da nossa vida, ou seja, que tipo de vida eu vou ter quando eu conseguir entregar, gerar esse resultado, produzir, eu tenho então mais domínio sobre a minha energia. O terceiro S é um S muito importante, que é o S da satisfação. E a satisfação nesse momento tem a ver com a canalização da minha energia em congruência, de acordo com os meus principais talentos, com aquilo que eu gosto de fazer. Claro que em determinados momentos a gente vai ter que desempenhar atividades que a gente não tem tanta simpatia, tudo bem, mas isso não pode ser a maior parte do tempo. Aí que está o problema. A gente encontra o problema da satisfação, né, ou da falta de engajamento em dois pontos. Primeiro, se não tem desafio nenhum, então a gente tende a desengajar. Ou seja, quando uma coisa fica muito fácil, ela tende a se tornar muito rotineira. E toda vez que vira rotina, a gente perde engajamento, a gente perde energia. Mas também, quando algo está tão difícil, né, e a gente não tem um mínimo de identificação, ou uma identificação que é capaz de suportar aquele momento de mudança, de transformação, né, de canalização daquela energia para transformar algo, eu também perco esse engajamento e perco energia. Então é muito importante, principalmente quando a gente está visualizando, falando do nosso sentido, que a gente consiga mensurar também uma certa dosagem de desafio que nos estimule a crescer, a se desenvolver, a entregar aquilo que a gente quer, a chegar lá, mas que ele não esteja tão distante ou não seja tão grande que eu não consiga nem dar o primeiro passo. Ele tem que estar sob o meu domínio. Esse é o segredo de manter a nossa energia de trabalho, né, e a nossa energia produtiva de criação em equilíbrio. É sempre quando eu tenho à frente um desafio claro, quando eu entendo o porquê desse desafio e quando, no momento em que eu estou operando, eu consigo operar dentro de uma dose de satisfação, entendendo qual é o meu papel em cada momento e aquilo que eu estou fazendo tem a ver com as minhas melhores habilidades, superando, numa pequena parte, aquilo que também é espaço para que eu possa crescer, para que eu possa me desenvolver. E basicamente, eu tenho certeza que se você pensar na sua atividade nesse momento, no seu negócio, né, na sua equipe, se você for líder, ou no seu próprio trabalho,
Se você pensar nesses 3 S, sentido, significado e satisfação, você pode encontrar, então, através de uma reflexão própria, pode fazer um diagnóstico do que é que você precisa olhar nesse momento, para trazer equilíbrio, para encher o tanque, para gerar, ter combustível para chegar aonde você quer chegar. É isso que eu tenho para hoje, muito obrigado, tamo junto.